Por falar em políticos que acham que podem chutar as instituições, agora eu vou falar aqui um pouquinho de Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. E peço que prestem muita atenção, porque talvez não seja um ponto de vista tão corriqueiro assim. Eu estou entre aqueles, preste atenção nisso aqui, é isso aqui, que acham que, podendo o acusado, o investigado, silenciar, ele, nesta fase inicial do processo, da tomada do primeiro depoimento, eu acho que ele não deve ser obrigado a comparecer. E creio haver uma decisão no Supremo que autoriza essa minha interpretação. Deixo claro de saída que isso não é consensual. Eu me alinho entre aqueles que acham que não há a obrigatoriedade de comparecer. E que, portanto, a Advocacia Geral da União e Bolsonaro, enfim, deveriam ter entrado num entendimento com o ministro Alexandre, advogando a desnecessidade do comparecimento ao depoimento. Tá claro até aqui? Por quê? Porque eu acho que políticos não podem, não devem, Bob Furu e Avalio Bene, buscar desprestigiar as instituições. A Justiça é uma instituição brasileira, o Tribunal de Contas da União é uma instituição brasileira, embora não seja um órgão do Judiciário, mas é um órgão que está na Constituição, com decisões mandatórias. Então se deve buscar cumprir. Em não querendo cumprir a decisão, que se faça a devida argumentação dentro dos trâmites legais. Só que Jair Bolsonaro, de maneira deliberada, resolveu criar as circunstâncias para desrespeitar a justiça. Por que eu falo isso? O próprio ministro Alexandre de Moraes, ao recusar um recurso da Advocacia Geral da União, que pedia para que a decisão fosse tomada pelo Pleno, ele fez a síntese. Eu estou com o documento aqui. Aliás, a redação é muito clara. A Advocacia Geral da União, a AGU, protocolou a petição número tal, 11 minutos antes do horário agendado para o interrogatório. E recebida no gabinete às 14h08, sabendo tratar-se de recurso manifestamente intempestivo por preclusão temporal e lógica, ou seja, já havia passado o prazo do recurso. Quando a Advocacia Geral da União pediu para não depor, para que isso fosse levado ao Pleno, o prazo para o recurso já estava previsto. Aí ele diz, como consignei na decisão agravada, na decisão contestada, em 29 de novembro de 2021, após deferir requerimento de autoridade policial, a fim de que a Polícia Federal procedesse à oitiva pessoal, isto é, ao depoimento do presidente da República, no prazo de 15 dias, eu concedi a oportunidade de prévio ajuste de local, dia e hora. Então foi tudo que se pediu, ele topou. Local, dia, hora. Dessa maneira, tendo tomado ciência da decisão de realização de interrogatório pessoal em 29 de novembro de 21, por intermédio do ofício tal, a defesa teria o prazo de 5 dias para interpor o competente agravo, ou seja, até o dia 6 de dezembro. A defesa sabia de tudo, a Advocacia Geral sabia de tudo, tinha 5 dias até 6 de dezembro. Ocorre, entretanto, que o investigado, presta atenção aqui, isso é muito importante. Ocorre, no entanto, que o investigado, ao tomar ciência da decisão, não interpôs qualquer recurso. Ele não contestou a decisão. Não é? Pelo contrário, a defesa expressamente concordou com a sua oitiva
concordou em dar o depoimento e solicitou, por intermédio de petição protocolada em 10 de dezembro de 21, a concessão de prazo adicional de 60 dias para a sua realização. Com o que o Alexandre concordou. E aí, simplesmente, eles deixaram a coisa rolar e o presidente decidiu não comparecer. Ou seja, atuou para dar um truque no Supremo Tribunal Federal. Então entendam, se eu originalmente compreendo e estou entre aqueles que acham que esse depoimento não é obrigatório, porque se o sujeito pode chegar lá e silenciar, né, eu entendo que ele não é obrigado a comparecer. Não nesse primeiro. Mas eu sei que há outros entendimentos. De qualquer forma, isto que estou dizendo perde importância porque o Bolsonaro tinha concordado com tudo. Ele tinha concordado e atuou de maneira deliberada e clara para quê? Para entrar em confronto com o Judiciário. O Alexandre mantém a decisão, diz não cabe mais recurso, e aí há um impasse. Qual vai ser a solução? Vamos ver. Imaginar que o ministro Supremo vá determinar a condução coercitiva do presidente é levar as coisas a uma temperatura que me parece desnecessária dada a importância da coisa. É importante, mas não se pode, acho eu, segundo o princípio da razoabilidade, ir para uma crise desse tamanho, né? Aí sim, muito mais grave que a importância original do crime cometido pelo presidente. Que crime foi cometido? Que fique claro. Aliás, a delegada Denise Ribeiro, né, ao concluir ali a sua apuração, deixa claro que o presidente transgrediu o artigo 325 do Código Penal, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, e ter o agravo aí que está no artigo 327, que a pena será aumentada quando os autores dos crimes ocuparem cargos, etc. Então o crime foi cometido, né? Ah, Reinaldo, o presidente pode ser preso por isso? Não. O artigo 86 da Constituição é muito claro. O presidente só pode ser preso em caso de crime comum depois do trânsito em julgado. Acabou. Quando não tiver mais recurso. Antes disso, não pode. E acho até uma garantia importante do presidencialismo. Mais uma razão para o presidencialismo acabar. Se é que vocês me entendem. Mais uma razão para acabar. Né? Então, temos um presidente que claramente, de forma deliberada, de forma escancarada, decide transgredir uma decisão judicial. E isso faz parte de uma estratégia eleitoral do Jair Bolsonaro. Ele encruou essa questão. Ainda hoje de manhã, na minha página no UOL, eu escrevi uma coluna tratando desse assunto. Qual é a conexão, Reinaldo, que isso tem com a luta dele contra a vacina? Uma certa insanidade do grande gueto em que ele vive. Desta grande bolha em que ele vive. Esta grande bolha que lhe garante contraditoriamente a passagem para o segundo turno, por enquanto ao menos, e ao mesmo tempo impede a sua vitória. Então, resistir à vacina, atacar as minorias, confrontar o judiciário, tudo isso é uma demanda do seu público. Eles querem essas coisas. Isso faz do Bolsonaro uma espécie assim de herói, de vítima do sistema. Lembre-se quantas vezes o Trump, bilionário, se bem que um bilionário meio picareta, porque sempre meio falido ao mesmo tempo, né? Mas de qualquer modo um homem do topo
da hierarquia econômica dos Estados Unidos, frequentemente se apresentava como vítima do sistema. É uma das práticas que a extrema-direita tem mundo afora. Existe o sistema que manda em mim. Né? Querem me controlar, e aí diz, querem nos controlar. E aí uns coitados, né, que não mandam nem na própria cueca, se identificam com a causa. Não? Então isso é uma ação deliberada. Houve aquele primeiro momento em que ele tentou, no 7 de setembro, a virada de mesa, não conseguiu, as coisas não ficaram boas para ele teve de recuar, fez lá a tal carta de pax com o judiciário, sua turma ficou um tantinho amuada, mas ok, permaneceu com ele, mas ele vê, sim, por exemplo, na extrema-direita, Moro está tentando ver se pega parte do eleitorado dele. A campanha, a rigor, não começou ainda. Ele precisa manter unida essa turma, que é muito aguerrida, né? Muito resoluta. Eu lembro, Vólio Bene, Bob Furuia, que na pesquisa do IPESP, no primeiro turno, o Bolsonaro aparece com 23%, na espontânea. Sim. Na espontânea. Sim. Ele aparece com 23%, o Lula com 35%. Quando vai para a estimulada, o Lula vai para 44%. Cresce bastante. Né? O Bolsonaro, quando vai para a estimulada, vai para 24%. Isso. Cresce 1 ponto percentual. Então quem é. Quem é bolsonarista é. É quase uma condição existencial. E aí, então, tem essa loucura que eles assumiram anti-vacina, que o Bolsonaro estimulou, e agora ele se tornou um pouco refém daquilo que ele estimulou. Bem, eu já disse aqui, eu acho que qualquer outro governante que tivesse tido o auxílio emergencial, que ele teve, pelos meses que teve, e que visse a possibilidade de fazer uma compra de vacina, uma vacinação em massa e não sei o quê, estaria fazendo milagre na rua. E, no entanto, a reeleição dele é hoje uma hipótese remota. É impossível? Não, impossível, nada é. Lula vai ganhar no primeiro turno? Não, acho que nem o Lula acredita que ele vai continuar com esses números, que são formidáveis. São absolutamente formidáveis os números que ele tem. O Lula nunca teve isso no primeiro turno. Nem em 2002, nem em 2006. Estava ali na faixa dos 37, 34 na segunda jornada. Agora está com 44. É um negócio formidável. Não acho que vai ficar assim. Agora, também depende do número de erros do outro lado, sei lá, a ver. Né? Então, vai ser muito difícil, de qualquer modo, ele conseguir a reeleição quando ele tinha tudo na mão. Mas aí há a convicção, há essa loucura. E enfrentar o judiciário passou a ser de novo uma determinação. E aí atua de forma deliberada, com a concordância da Advocacia Geral da União, infelizmente, melhor que concordância, né, Bianco? Conivência, para tentar chegar a um impasse. Não é? Vai acontecer o quê? Vai ter condução coercitiva? Insisto, não creio que chegue a tanto. Acho que haverá alguma forma de solução intermediária. E não, o presidente não pode ser preso por desrespeito. Agora, sim, ele está cometendo crime de responsabilidade. Só que crime de responsabilidade passa pelo Congresso, inicialmente. Mas também se pode considerar crime comum isso que ele está cometendo. Aí a iniciativa primeira é do Ministério Público. Seria. Mas, de qualquer modo, também nesse caso, para que o Supremo abrisse o processo,
seria preciso a concordância de 2/3 da Câmara. Então são garantias que um presidente da República tem no regime presidencialista que, atenção, elas são positivas desde que você tenha um líder disposto a fortalecer as instituições. Se você tem um líder disposto a enfraquecê-las, a gente nota que o presidencialismo pode empurrar o país para o impasse.